Plano de leitura da Bíblia da Igreja Cristã Pagiel. Hoje é nosso dia 109. A leitura é em Atos 20, Josué 19 e Salmo 109. Atos 20. Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, depois de encorajá-los, despediu-se e partiu para a Macedônia. Viajou por aquela região, encorajando os irmãos com muitas palavras e, por fim, chegou à Grécia, onde ficou 3 meses. Quando estava a ponto de embarcar para a Síria, os judeus fizeram uma conspiração contra ele. Por isso, decidiu voltar pela Macedônia, sendo acompanhado por Sópatro, filho de Pirro, de Bereia, Aristarco e Secundo, de Tessalônica, Gaio, de Derbe, e Timóteo, além de Tíquico e Trófimo, da província da Ásia. Esses homens foram adiante e nos esperaram em Troade. Navegamos de Filipos após a festa dos pães sem fermento e 5 dias depois nos reunimos com os outros em Troade, onde ficamos 7 dias. No primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão e Paulo falou ao povo. Pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até a meia-noite. Havia muitas candeias no piso superior onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do 3º andar. Quando o levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: "Não fiquem alarmados, ele está vivo." Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. Quanto a nós, fomos até o navio e embarcamos para Assôs, onde iríamos receber Paulo a bordo. Assim ele tinha determinado, tendo preferido ir a pé. Quando nos encontrou em Assôs, nós o recebemos a bordo e prosseguimos até Mitilene. No dia seguinte, navegamos dali e chegamos defronte de Quio. No outro dia, atravessamos para Samos e, um dia depois, chegamos a Mileto. Paulo tinha decidido não aportar em Éfeso para não se demorar na província da Ásia, pois estava com pressa de chegar a Jerusalém, se possível, antes do dia de Pentecoste. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse: "Vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Testifiquei, tanto a judeus como a gregos, que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades, o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Portanto, eu lhes declaro hoje que estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Sei que, depois da minha partida,
Lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos. Por isso, vigiem. Lembrem-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês disso, noite e dia, com lágrimas. Agora, eu os entrego a Deus e à palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Não cobicei a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram minhas necessidades e as de meus companheiros. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que em receber. Tendo dito isso, ajoelhou-se com todos eles e orou. Todos choraram muito e, abraçando-o, o beijavam. O que mais os entristeceu foi a declaração de que nunca mais veriam a sua face. Então, o acompanharam até o navio. Josué 19. Na segunda vez, a sorte saiu para a tribo de Simeão, clã por clã. A herança deles ficava dentro do território de Judá. Eles receberam Berseba, ou Seba, Moladá, Azar-Sual, Balá, Azem, Eltolade, Betul, Ormá, Ziclag, Bet-Mercabote, Azar-Susa, Bet-Lebaote e Saruém. Eram 13 cidades com os seus povoados. Aim, Rimon, Eter e Azã, 4 cidades com os seus povoados, e todos os povoados ao redor dessas cidades, até Baalat-Beer, que é Ramá, no Neguebe. Essa foi a herança da tribo dos Simeonitas, clã por clã. A herança dos Simeonitas foi tirada de Judá, pois Judá recebera mais terras do que precisava. Assim, os Simeonitas receberam a sua herança dentro do território de Judá. Na terceira vez, a sorte saiu para Zebulon, clã por clã. A fronteira da sua herança ia até Saride. De lá ia para o oeste, chegava a Maralá, alcançava Dabezete e se estendia até o ribeiro próximo a Joqueneão. De Saride fazia uma curva para o leste, para o lado do nascente, em direção ao território de Quislote-Tabor, prosseguia até Daberate e subia para Jafia. Depois continuava para o leste até Gat-Efer e Et-Cazim. Chegava a Rimon e fazia uma curva na direção de Neá. Do norte a fronteira voltava até Anatom e terminava no vale de Iftael. Aí também estava Catate, Naalau, Sinrom, Idala e Belém. Eram 12 cidades com os seus povoados. Essas cidades com os seus povoados foram a herança de Zebulon, clã por clã. Na quarta vez, a sorte saiu para Issacar, clã por clã. Seu território abrangia Jezreel, Quesulote, Sunem, Afaraim, Sion, Anaarate, Rabite, Quizion, Ebes, Remete, Enganim, Enadá e Bet-Pazes. A fronteira chegava a Tabor, Saazima e Bet-Semes e terminava no Jordão. Eram 16 cidades com os seus povoados. Essas cidades com os seus povoados foram a herança da tribo de Issacar, clã por clã. Na quinta vez, a sorte saiu para Azer, clã por clã. Seu território abrangia Elcate, Ali, Beten, Aksaf, Alameleque, Amade e Mizal. A oeste, a fronteira alcançava o Carmelo e Sior-Libnate. De lá virava para o leste, em direção a Bet-Dagon, alcançava Zebulon e o vale de Iftael e ia para o norte, para Bet-Enmeque e Neiel, passando por Cabul à esquerda, Hebron, Reob, Amon e Caná até Sidom, a Grande. Depois, a fronteira voltava para Ramá e ia para a cidade fortificada de Tiro, virava na direção de Oza e terminava no mar, na região de Axibe, Umá, Afeque e Reob. Eram 22 cidades com os seus povoados. Essas cidades com os seus povoados foram a herança da tribo de Azer,
clã por clã. Na sexta vez, a sorte saiu para Naftali, clã por clã. Sua fronteira ia desde Elefe e do carvalho de Zaanim, passava por Adami Neguebe e Jabneel e ia até Lacum, terminando no Jordão. Voltando para o oeste, a fronteira passava por Asnote Tabor e ia para Ucoque. Atingia Zebulon ao sul, Azer a oeste e o Jordão a leste. As cidades fortificadas eram Zidim, Zer, Amate, Racate, Quinerete, Adamá, Ramá, Azor, Quedes, Edrei, Enazor, Iron, Migdael, Orem, Bet-Anate e Bet-Semes. Eram 19 cidades com os seus povoados. Essas cidades com os seus povoados foram a herança da tribo de Naftali, clã por clã. Na sétima vez, a sorte saiu para Dan, clã por clã. O território da sua herança abrangia Zorá, Estaol, Irsemes, Saalabim, Aijalon, Itla, Elon, Timna, Ecrom, Elteque, Gibeton, Baalate, Jeude, Beni-Beraque, Gate-Rimon, Me-Jarcom e Racom e a região situada defronte de Jope. Mas a tribo de Dan teve dificuldade para tomar posse do seu território. Por isso atacaram Lezém, conquistaram-na, passaram-na ao fio da espada e a ocuparam. Estabeleceram-se em Lezém e lhe deram o nome de Dan por causa do seu antepassado. Essas cidades com os seus povoados foram a herança da tribo de Dan, clã por clã. Quando terminaram de dividir a terra em territórios delimitados, os israelitas deram a Josué, filho de Num, uma herança no meio deles, como o Senhor tinha ordenado. Deram-lhe a cidade que ele havia pedido, Timnat-Sera, nos montes de Efraim, onde ele reconstruiu a cidade e se estabeleceu. Foram esses os territórios que o sacerdote Eleazar, Josué, filho de Num, e os chefes dos clãs das tribos de Israel repartiram por sorteio em Siló, na presença do Senhor, à entrada da tenda do encontro. E assim terminaram de dividir a terra. Salmo 109. Para o mestre de música, Salmo davídico. Ó Deus, a quem louvo, não fiques indiferente, pois homens ímpios e falsos dizem calúnias contra mim e falam mentiras a meu respeito. Eles me cercaram com palavras carregadas de ódio, atacaram-me sem motivo. Em troca da minha amizade, eles me acusam, mas eu permaneço em oração. Retribuem-me o bem com o mal e a minha amizade com ódio. Designe-se um ímpio para ser seu oponente, à sua direita esteja um acusador. Seja declarado culpado no julgamento e que até a sua oração seja considerada pecado. Seja a sua vida curta e outro ocupe o seu lugar. Fiquem órfãos os seus filhos e a sua esposa viúva. Vivam os seus filhos vagando como mendigos e saiam rebuscando o pão longe de suas casas em ruínas. Que um credor se aposse de todos os seus bens e estranhos saqueiem o fruto do seu trabalho. Que ninguém o trate com bondade, nem tenha misericórdia dos seus filhos órfãos. Sejam exterminados os seus descendentes e desapareçam os seus nomes na geração seguinte. Que o Senhor se lembre da iniquidade dos seus antepassados e não se apague o pecado de sua mãe. Estejam os seus pecados sempre perante o Senhor, e na terra ninguém jamais se lembre da sua família. Pois ele jamais pensou em praticar um ato de bondade, mas perseguiu até a morte o pobre, o necessitado e o de coração partido. Ele gostava de amaldiçoar, venha sobre ele a maldição. Não tinha prazer em abençoar, afaste-se dele a bênção. Ele vestia a maldição como uma roupa. Entre ela em seu corpo como a água e em seus ossos como óleo. Envolva-o como um manto e aperte-o sempre como um cinto. Assim retribua o Senhor aos meus acusadores, aos que me caluniam. Mas tu, soberano Senhor, intervenha em meu favor por causa do teu nome. Livra-me, pois é sublime o teu amor leal. Sou pobre e necessitado,
e no íntimo o meu coração está abatido. Vou definhando como a sombra vespertina, para longe sou lançado como um gafanhoto. De tanto jejuar, os meus joelhos fraquejam e o meu corpo definha de magreza. Sou objeto de zombaria para os meus acusadores. Logo que me veem, meneiam a cabeça. Socorro, Senhor, meu Deus, salva-me pelo teu amor leal. Que eles reconheçam que foi a tua mão, que foste tu, Senhor, que o fizeste. Eles podem amaldiçoar, tu, porém, me abençoas. Quando atacarem, serão humilhados, mas o teu servo se alegrará. Sejam os meus acusadores vestidos de desonra, que a vergonha os cubra como um manto. Em alta voz darei muitas graças ao Senhor. No meio da assembleia eu o louvarei, pois ele se põe ao lado do pobre para salvá-lo daqueles que o condenam.